Graça e paz a vós todos. Hoje, domingo, 7 de agosto, já por volta das quase 19 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, para compartilhar esta tão maravilhosa graça. Queridos, muito obrigado por vocês me assistirem, por divulgar e compartilhar o meu canal. Muito obrigado pelos apoios recebidos, são áudios enviados para mim, comentários feitos após a gravação dos vídeos, e eu estou muito feliz por poder defender o Evangelho da graça de Deus, por proclamar a verdade deste Evangelho. Esta verdade que outrora pensávamos que conhecíamos e, na verdade, não conhecíamos. Porque dentro dos lugares onde vivíamos, tínhamos que seguir aquilo que, na verdade, nos mandavam seguir. Tínhamos que fazer tudo aquilo que o sistema religioso queria que nós fizéssemos. E então, assim sendo, achávamos que estávamos servindo a Deus, agradando a Deus. Quando eu me lembro do tempo que eu passei dentro desse sistema religioso, eu fico assim pensando como eu pude ficar tanto tempo aprisionado, seguindo preceitos dos homens, na prática dos rudimentos, dos ritos, das liturgias, cumprindo cerimoniais, tendo o homem como a autoridade espiritual sobre a minha vida, acatando todas as suas ordens, todas as suas decisões, sem questionar, achando, novamente eu digo, que estava agradando a Deus. Mas eu louvo ao Pai dos Espíritos, que abriu o meu entendimento, que ativou a minha mente, que me deu força, que me deu coragem, porque para romper com esse sistema precisa ter coragem, precisa ter força, a força do Espírito, porque ele é terrível, ele é perverso e mau, esse sistema. Ele só serve para aprisionar as pessoas, tornando-as presas fáceis desses, aspas, líderes religiosos, que se auto-intitulam pastores, bispos, apóstolos, etc, etc. Ainda há pouco eu estava assistindo o canal 16, que é o canal da Igreja Mundial do Poder de Deus, e estava vendo uma campanha que as pessoas deveriam fazer, doando R$ 1.200, que é um salário mínimo, ou R$ 300, para ajudar, aspas, aquilo que eles dizem ser a obra de Deus. E ali eu pude ver um daqueles líderes religiosos, ele lendo as ofertas dadas por dezenas de pessoas que ainda caem, que ainda acreditam nessas coisas, sustentando esse sistema em nome, aspas, de uma tal obra de Deus. A Bíblia diz que são cegos guiando os cegos, sendo que os cegos que os guiam, eles são convenientes, são interesseiros, eles sabem, na verdade, o que eles estão fazendo.
Eles sabem, na verdade, que esse dinheiro não é para fazer obra nenhuma de Deus. Que esse dinheiro é para lhes trazer mordomia, para lhes dar o sustento, para lhes dar aquilo que eles não conseguiram, porque nunca foram de trabalhar, mas vivem da bondade, vivem da fé, aspas, desses incautos que lá vivem, que lá seguem esse sistema religioso. Eu quero ler uma palavra na epístola de Paulo aos Hebreus. Uns dizem que foi Paulo que escreveu, outros não. Não importa, não interessa. Mas diz assim, versículo 23 do capítulo 10. Guardemos firme a confissão da nossa esperança. A nossa esperança, ela está em Deus, somente em Deus. E esta esperança, nós guardamos ela com firmeza, com convicção, com certeza, certo de que que já alcançamos tudo aquilo que ele nos prometeu, de todas as suas promessas que nos foram feitas. Nós alcançamos, já tomamos posse, pois fiel é aquele que fez a promessa. Deus foi quem nos prometeu. Deus foi quem nos fez a promessa. E ele cumpre as suas promessas em nós, não porque ele seja fiel a mim, ou a você, ou a quem quer que seja. Deus, ele é fiel à sua palavra. E por ser fiel à sua palavra, ele cumpre todas as suas promessas. Uma vez que você, por fé, que você toma posse de todas essas promessas, elas se cumprem sem dúvidas algumas na sua vida. Querido, a graça de Deus nos leva a seguir o Cristo ressuscitado. Não o Cristo Nazareno que veio cumprir a lei. Não o Cristo Nazareno que levantou apóstolos para que se pregassem o evangelho da circuncisão, para que percorresse todo o mundo de Israel, para que aquele que cresce e fosse batizado fosse salvo. Salvo de quê? Do juízo que viria sobre o seu próprio povo. Então essa graça, ela nos faz viver e andar por fé. Nós vivemos por fé. Nós andamos por fé. Nós não andamos por vistas. Nós não ficamos na expectativa do amanhã, do que pode ou não acontecer. Os que andam e vivem por fé, eles tomam posse de todas as promessas que o Pai dos Espíritos nos deu. E aí nós dizemos com convicção, somos abençoados, somos protegidos, somos guardados, somos curados. Nada nos sobrevém, porque andamos por fé, crendo, tomando posse de todas essas promessas. Essas promessas de Deus nos faz reinar e triunfar em graça e descansar sempre nele. É isto que nós fazemos. Nós não nos preocupamos com o que havemos de beber, de comer, porque nós estamos sempre descansando nele, descansando no Senhor. Assim sendo, nós não vivemos buscando as coisas terrenas, como no sistema religioso.
muitos são levados a barganhar com Deus para que possam ser abençoados, para que possam ser prósperos, para que possam alcançar aquilo que eles desejam, buscando as coisas terrenas, barganhando, lançando sortes por dias melhores. É assim que os religiosos fazem. Vivem lançando sorte, vivem na expectativa de que isso ou aquilo que eles desejam irão acontecer, indo em busca de conquistas, fazendo campanhas, andando inquietos e ansiosos, porque eles se preocupam com o dia de amanhã, na esperança do que vai acontecer. Queridos, sabe por que eles se comportam assim? Sabe por que eles vivem assim? Porque tudo lhes causa um medo, pavor. Eles têm medo de ficar doente. Eles têm medo de lhes faltar algo. Medo de perder a salvação. Uma salvação que eles tentam alcançar através de autojustiça. Salvação esta que eles tendem a alcançar fazendo obras, cumprindo ritos, liturgias, seguindo os preceitos dos homens e fazendo tudo que os seus mestres lhes mandam fazer. Eles têm medo da morte, porque não têm convicção de que são salvos. Então tem medo da morte, porque lhes apresentam um inferno como um lugar de tormento, aonde todos aqueles que não têm certeza, que não têm convicção de que são salvos, quando morrerem, os seus destinos serão, sem dúvida alguma, dito por eles, este lugar, lago de fogo, aonde irão ficar para sempre com um ser espiritual que eles chamam de diabo, e ali então permanecerão para sempre. Por isso que eles têm medo de morrer, porque não têm certeza que são filhos de Deus, não têm certeza que após o corpo voltar ao pó da terra, de onde nunca mais irá subir, o seu espírito volta-se para Deus. Enfim, tudo lhes causa medo, tudo lhes causa pavor, temor. Os religiosos seguem ainda fazendo as obras da lei. A lei que o Cristo Nazareno veio para cumprir e cumpriu, que disse estar tudo consumado. Continuam seguindo preceitos e ensinamentos dos homens, com suas práticas e zelo, tentando cumprir tudo que ninguém conseguiu cumprir, exceto o Cristo Nazareno, que ao finalizar disse está tudo consumado. E esse Cristo Nazareno, ele dizia que ele iria morrer, mas também dizia que iria ressuscitar, como ele ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos a mente de Cristo. E ao ressuscitar, nos deu o direito de sermos santuário e a sua morada. E ele habita no nosso espírito. Ele, ao ressuscitar, nos tornou espirituais, tendo a sua mente e não sendo mais agora carnais, alimentando-nos de alimento sólido, porque agora estamos prontos para isso. Não somos mais meninos, não vivemos à base de leite, porque a cada dia
nós vamos crescendo em graça. A cada dia nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, vivendo uma liberdade plena, que somente a graça de Deus pode nos dar, pode nos conceder. É assim que nós vivemos. É assim que os filhos, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, vivem aqui até os seus últimos dias. Nós não temos medo da morte, porque sabemos que iremos voltar para o lugar de onde viemos. Como diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O Espírito veio de lá e voltará para lá, para o lugar de onde veio. Nós, da graça de Deus, temos essa certeza, temos essa convicção. Ninguém nos separa do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ninguém nos arrebata de suas mãos, porque somos eleitos, predestinados, propriedade exclusiva dele. Isso é fé. Isso é fé. E assim que nós vivemos, nós tomamos posse de todas essas promessas. As promessas de Deus são muitas para as nossas vidas. E é assim que nós vivemos. A cada dia que acordamos, que levantamos, temos certeza que será ou que é o melhor dia de nossas vidas. E ao findar o dia, tudo isto que ele prometeu se concretiza na vida daqueles que vivem e andam por fé. Não somos mais inconstantes, meninos inconstantes em Cristo, criado com leite, fazendo ainda as coisas de menino. Paulo, o apóstolo da graça, ele disse: agora eu não sou mais menino, e não sendo menino, porque eu cresci, sou adulto, eu não posso continuar fazendo as coisas de meninos. Lá dentro desses lugares, as pessoas não crescem, não se desenvolvem, não avançam, porque continuam sempre sendo meninos, se alimentando com leite e não com comida sólida. Querido, nós, da graça de Deus, estamos apegados, firme, com firmeza à esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel, ele é fiel à sua palavra, e ele cumpre a sua palavra. Consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos no amor e as boas obras, como diz no versículo de número 24. Isto é, desenvolver a salvação e não lutar para ser salvo, como os religiosos acreditam e ensinam. Lá, a cada dia, eles vão lutando a fim de alcançar a salvação. Eu quero dar uma informação a eles. Talvez eles não saibam. Eles são salvos. Eles são eleitos também, são predestinados. Eles são filhos de Deus. Apenas não têm certeza disso, não têm convicção disso. Por quê? Porque andam por vistas e não por fé. Porque buscam autojustiça. Porque não tomam posse de todas as promessas de Deus, sabendo que Deus é fiel nas suas promessas. Lá, nesses lugares, tem que jejuar. Você tem que jejuar. Eles proclamam jejuns. Lá, nesses lugares, tem que ir a montes, frequentar o templo, as reuniões dos templos. Quanto mais reuniões irem, mais perto de Deus eles estão, segundo eles, porque é assim que eles acreditam. Tem os crentes domingueiros, que os líderes religiosos nos seus sermões estão sempre exortando-os
eu vi muito e ouvi muito isso. Mensagens exclusivas aos domingueiros. E aí eles ameaçam, amedrontam, dizendo, você precisa vir também outros dias. Vá que Jesus volte nesses dias e você então não está no templo, nas reuniões, você vai ficar. Essas são as ameaças dos líderes, dos supostos pregadores, professores de escola bíblica dominical, impondo medo aos membros desses lugares, aos seguidores dentro desse sistema religioso. Vocês vão ficar, caso ele venha num dia que você não esteja no templo. Você tem que dar dízimo para a obra de Deus. Se você não der, você é ladrão. E o devorador vai fazer uma devassa na sua vida. Eles ficam com medo, então separam 10% dos seus suados salários e entregas para esses líderes religiosos, para viverem em conforto, trocarem de carro todos os anos, desfrutar das delícias desta terra, não por fé, como nós desfrutamos das delícias desta terra por fé, mas eles desfrutam através do suor dos rostos ou dos rostos de outras pessoas. Eles dizem que só assim, você fazendo todas essas coisas, você alcançará a salvação. Então lá, as pessoas estão para garantir a tão sonhada salvação. Como se a salvação dependesse da atitude do homem. Como se a salvação dependesse da participação do homem, da influência do homem. Como se o homem tivesse uma capacidade de influenciar para que outros sejam salvos. Porque é assim que lá faz. Querido, a graça, você vive a revelação dela e não a religião. Nós vivemos a revelação da graça de Deus. Nós não somos religiosos. Nós não temos que cumprir. Tudo que tinha que se cumprir, o Nazareno cumpriu. Morreu, ressuscitou em espírito e é o Cristo ressuscitado que nos deu capacidade para ter a sua própria mente. Nós vivemos através da renovação da palavra que liberta, que transforma, da palavra que nos dá força para prosseguir, para caminhar. Nós não vivemos de achismo como vivem os religiosos. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu penso que é isso, eu penso que é aquilo. E assim eles vão, através dos achismos, incutindo achismo nas mentes de outras pessoas. E ali cada um vai reproduzindo aquilo que ouve, cada um vai reproduzindo aquilo que recebem, sem saber, sem se aprofundar, sem ter conhecimento de causa. E então eles vão reproduzindo, passando uns aos outros aquilo que o seu líder diz ser. Eu poderia citar aqui muitos exemplos do que eles reproduzem dentro desses lugares. Por exemplo, o inferno. Eles acreditam que o inferno existe. Então, vão reproduzindo isto. E vão reproduzindo. Eles acreditam no diabo como um ser espiritual. E isso eles vão reproduzindo e passando para outros.
e outras coisas. E isso vai causando medos às pessoas, pavor às pessoas. E então lá nesses lugares, eles não reinam e nem triunfam. Lá nesses lugares, eles não descansam no Senhor. Como você vai reinar e triunfar se você vive sob medo, sob pavor? Como você vai reinar e triunfar se você tem que cumprir preceitos dos homens? Seguir ritos, praticar liturgias? Como você vai reinar e triunfar? Como você vai crescer em graça e conhecimento se a vida toda dentro desses lugares você se comporta como menino espiritualmente falando, tomando só leite e não comida sólida? A verdade que provém de Deus, a verdade que liberta. Somente a verdade pode libertar. Somente a verdade. E nada mais do que a verdade. Os que conhecem a verdade são libertos. Mas lá, ser liberto para eles é você aceitar Jesus. Do momento que uma pessoa levanta a sua mão e aceita Jesus, ele está liberto, segundo eles. Quando ele vai praticar os cerimoniais desses lugares, que depois é o batismo, eles estão libertos. Quando eles começam, então, a participar, aspas, da tal ceia do Senhor, eles estão libertos. Libertação para eles são as práticas de todas essas coisas. Quando a libertação é na mente, é a salvação na mente, você passa a ter o entendimento da graça de Deus. Você passa a seguir o Espírito Santo, ser guiado e dirigido por ele. O ministério dele, você entende isso? O ministério é do Espírito. Isso é ter um entendimento da graça de Deus. Essa graça é maravilhosa. Essa graça é preciosa. Oh, quão maravilhosa a graça de Deus. O favor não merecido. Fomos alcançados por essa tão maravilhosa graça. É assim que nós vamos vivendo, é assim que nós vamos avançando, é assim que nós vamos crescendo em conhecer o Senhor, entendendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Esta é a palavra deste domingo. Se você entendeu, se você compreendeu, dê um like, compartilhe esta palavra, divulga esta palavra, semeia esta palavra. A palavra que fortalece, que edifica, a palavra que constrói, a palavra que te faz avançar cada vez mais no conhecimento de Deus. Esta palavra que faz com que você passe a entender que há um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. Que a glória, o poder, a majestade, o domínio, o louvor pertence a Ele. Que Ele é único, que Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem nos dirige. Nós não temos o homem como Senhor, como pastor das nossas vidas. O pastor é Ele, o Senhor é Ele, Deus único, soberano. Esta é a palavra deste domingo. Tomando posse de todas as promessas de Deus. São muitas as promessas de Deus. Tome posse. Acredite sempre. Viva essas promessas de Deus na sua vida. Quando você crê, quando você toma posse dessas promessas por fé, essas promessas, elas acontecem. Ninguém pode impedir que essas promessas aconteçam na sua vida. Sabe por quê?
porque Deus é fiel à sua promessa. Porque Ele é fiel à sua palavra. Fica aí para a nossa reflexão. Divulgue e compartilhe. Dê um like. Semeie esta boa palavra. Beijo no seu coração. Forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos você. Nós amamos vocês. Até mesmo vocês do sistema religioso. Vocês são nossos irmãos. Nós amamos o próximo. Porque nós amamos a Deus que não vemos. E se amamos a Deus que não vemos, temos que amar o nosso próximo que vemos. Forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Graça e paz. Vem pra graça você também.